Quais são as áreas pastorais e as áreas geográficas que cada um vai assumir? Isso já está definido? Podemos começar por si, Dom Alexandre. Está semi-definido, ou seja, a distribuição geográfica mais ou menos está já planificada entre nós. Só para os nossos ouvintes, o que tem acontecido no Patriarcado de Lisboa tem sido que os bispos auxiliares acompanham de forma mais particular, não exclusiva, mas mais particular, alguma área do território da Diocese de Lisboa. E nesse caso, sim, mais ou menos já temos planificado o próximo ano. A saber, eu ficarei mais ocupado com o acompanhamento da zona da cidade de Lisboa e o Dom Nuno, se posso dizer, ficará mais ocupado com o acompanhamento pastoral da zona oeste, assim chamada. Quanto aos outros departamentos ou áreas da ação pastoral da Igreja, esse trabalho de distribuição um bocadinho entre nós não está feito ainda. Todavia, creio que também é importante ter presente que nenhum de nós funciona autonomamente, mas mesmo esse trabalho da área geográfica é sempre um trabalho à equipa e é assim que pensamos e que procuramos depois levar a cabo essa ação pastoral. Partem os dois de uma formação de base um bocadinho diferente, de uma experiência de vida também diferente. Têm também idades diferentes, embora relativamente próximas. Ele foi meu dirigido no seminário. Foi? Sim, então ainda tem o Dom Nuno foi meu formador. Muito bem, muito bem. Vão trabalhar com o atual patriarca, que era missionário monfortino e que disse desde o início, que quer ser um bispo da rua, da estrada, próximo das pessoas. O que é que esperam deste trabalho em equipa com o patriarca? Pode esperar-se continuidade ou mudança? Dom Nuno, posso começar por si. É continuidade porque nós apenas vamos integrar uma equipa, cada um com aquilo que tem e que sabe fazer, do pouco que eu sei fazer, mas é para nos ajudarmos e sobretudo para nos irmos motivando naquilo que é o processo próprio da vida pastoral da Diocese. Sim, e eu creio que a nossa função é muito ligada ao Ministério do Bispo de Lisboa, que é o Sr. Patriarca, e portanto, de alguma maneira, somos colaboradores próximos dele, evidentemente participamos do cuidado pastoral sobre toda a Diocese, mas muito chamados a esta união de ação e de coração com aquilo que é o sentir, o querer, o sonhar também do Sr. Patriarca na Diocese. Olhando para a Igreja de forma global e tendo também toda a experiência que já tem, o que é mais necessário transformar hoje na Igreja? Naturalmente que há que dar atenção às realidades pastorais das comunidades em concreto, das circunstâncias atuais e perceber onde é que havemos de atuar com... Não sei se é necessariamente transformar no sentido, pode dar a ideia de que estávamos parados e agora vamos começar a transformar. Eu acho que essa é uma leitura muito simplista da realidade, ou seja, a realidade ela própria está em transformação, depois podemos estar mais satisfeitos ou insatisfeitos com essa transformação, achamos que ela devia ser mais assim ou assado, que ela é mais rápida ou mais lenta. Portanto, a realidade está sempre em transformação, independentemente de nós quase querermos ou não. Dito isto, evidentemente, eu acho que há um enorme desafio, que não é sequer da Diocese de Lisboa, na medida em que ela é a Igreja, que é o que se poderá chamar uma espécie de transmissão da fé ou a iniciação à fé. Isso seria uma área. O que é a dinâmica de construção de comunidade, nós hoje sentimos, até em nível social, político, económico, familiar, profissional. Temos hoje, todos nós, grandes desafios em como é que somos menos apenas indivíduos ou um somatório de indivíduos e somos mais um corpo. E, obviamente, esse desafio também existe dentro da Igreja. E ligado a este, ou melhor dizendo, até de uma maneira decorrente de tudo isto, talvez o desafio maior, que é sempre o desafio de levar o Evangelho. Ou seja, de evangelizar, de testemunhar o Evangelho com a vida, com a naturalidade própria da vida, porque o Evangelho na vida de um cristão não é uma coisa, não deve ser, não deveria ser uma coisa postiça, uma coisa que se acrescenta, mas é uma coisa que vem de dentro e que por isso se transparece para fora. E eu acho que esse é um desafio que nós temos na Igreja de hoje, é como é que nós damos hoje testemunho de Jesus e do Evangelho. Eu sinto esse também como um grande desafio e sinto, não a partir de agora, tanto da minha
futura condição episcopal, mas sim depois já a partir da minha própria condição batismal. Mas a questão organizativa pode também ter impacto aqui. A maneira como a Igreja se organiza, não só nas comunidades, mas também como a Igreja dialoga com o exterior. Isso com certeza, ou seja, mas plenamente de acordo, mas a meu ver isso é já de alguma maneira uma espécie de procurar traduzir na realidade este primeiro desafio. Ou seja, o desafio é, pode ser neste caso, construção de comunidades. Como é que vamos construir comunidades a seguir? É evidente que nós hoje vivemos uma dinâmica, até na esteira do Concílio Vaticano II, onde a ideia da participação, da corresponsabilidade foi uma grande aquisição até da própria vida eclesial deste tempo. Vivemos um tempo que não por acaso, e na sequência disto se fala muito de sinodalidade. Portanto, eu acho que estamos todos a aprender. Eu estava a aprender como padre, espero continuar a tentar aprender como bispo. O que é isto de sermos uma igreja mais sinodal? Estamos à procura de perceber na prática como é que isso acontece. E isso sim, e são traduções práticas deste grande desafio. Eu perguntava agora se consideram que a Igreja também está a perder voz no espaço público. Será uma questão de linguagem? O que é que acham, Dom Nuno? A Igreja tem perdido influência neste sentido, ou seja, tem perdido a oportunidade de marcar também o dia-a-dia das pessoas, não só os católicos? Eu penso que a Igreja não tem perdido isso. Aquilo que é a circunstância de uma certa, porventura, indiferença do mundo em relação àquilo que é a vida espiritual, a vida e o sentir acerca de Deus, é que marca esse desinteresse, até por este imediatismo da nossa vida de hoje, que está sempre a pedir decisões e respostas no imediato, no concreto das pessoas, e que muitas vezes não as deixa firmar, cimentar aquilo que é o sentido da vida e essa procura de Deus, a procura de uma vida espiritual que de facto anime. Embora haja sede de espiritualidade nas pessoas, não é? Sim, mas muitas vezes diverges para esse imediatismo, ter a resposta num telemóvel em vez da pessoa pensar realmente naquilo que é o sentido da sua vida e aquilo que está a fazer e as decisões que tem que tomar. Dom Alexandre, mas acha que a Igreja perdeu voz no espaço público? Vamos lá ver, esse é um assunto sensível, parece-me. Porquê? Porque ao longo a história da Igreja, e nós a Igreja foi acusada de ter tido muita influência, não é? E nem sempre isso foi necessariamente, ou pelo menos hoje é lido necessariamente sempre como uma variável positiva. Portanto, isto serve apenas para, de uma maneira, ressituar a questão, que é que influência é que a Igreja quer ter e que a Igreja deve ter. E aquilo que diz o Sr. Dom Nuno, de alguma maneira, remete, em primeiro lugar, para um horizonte da influência. A influência não é uma influência política, não é uma influência económica, não é uma influência institucional, no sentido de querer dominar a sociedade, como provavelmente algumas leituras da história passada possam acusar a Igreja, mas é, de alguma maneira, uma influência junto da vida das pessoas em concreto. Em primeiro lugar, é coração a coração, vida a vida, existência a existência. É aí que o Evangelho quer ser influente. Agora, também nós não somos apenas indivíduos, nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, somos animais políticos, como diziam os antigos. Ou seja, de facto, depois existe uma tradução desta minha condição cristã, desta minha mundividência cristã, que não apenas afeta a minha vida individual, mas obviamente depois se projeta no meu ser social, no meu ser profissional, no meu ser político. Respondendo à pergunta da Ângela diretamente, se a Igreja neste sentido vem perdendo influência, eu respondo-lhe sim e não. Se calhar, se estamos de alguma maneira a avaliar pelos antigos padrões, se a Igreja condicionava os processos políticos, o juízo moral e não sei o quê, se calhar aí existe, a Igreja hoje está na sociedade, diria, coabitando com muitas outras propostas de sentido, até com outras propostas éticas e tudo mais, e temos que saber estar num mundo que é assim, que agora é assim, se posso dizer assim. Mas, por outro lado, talvez o Espírito também nos chama a uma criatividade do olhar que passe por perceber que provavelmente existem outras formas de que o Evangelho e a Igreja como testemunha do Evangelho mostram a sua influência também nos dias de hoje.
e se calhar nós estamos a medir a influência pelos parâmetros antigos, se posso dizer assim, e às vezes isso pode nos fazer desatender da surpresa do Espírito, e pode haver sinais dos tempos novos, onde a Igreja, se calhar, repito, eu não quero a Igreja influente por influente, quero a Igreja influente no sentido, se isso ajudar a semear o Evangelho. E eu acho que, apesar de tudo, existem sementes do Evangelho, e até flores do Evangelho, que nascem em muitos canteiros por aí espalhados. Mas como é que se chega às pessoas neste contexto de que o Nuno falava, que é um contexto de cada vez mais imediatismo, tudo muito depressa, tudo muito rápido, as pessoas correm muitas vezes para, não sabem bem, aliás, como nos acontece também a nós, não sabem muito bem para onde é que estão a correr, como é que se chega aí, não é? Quase que parecem linguagens antagónicas, não é? Esta linguagem do pensar, do parar para refletir, e depois a outra vertente, bom, mas as pessoas estão noutro comprimento de onda. Temos que afirmar este espírito que tem vindo ao de cima agora com o sínodo, que é o sentido do acolhimento, não é? E, de facto, o procurar ter esta atenção constante às pessoas, no seu contexto, e a cada pessoa em concreto, não é? E aquilo que é a pastoral das nossas comunidades, seja nós padres, seja as pessoas que estão mais envolvidas na vida das comunidades, é reaprender constantemente esta proximidade com cada um, porque sem a relação pessoal, sem o ver o rosto, não é? E não ficar apenas na voz que vem do telemóvel, ou nas mensagens constantes que estão a aparecer, não é? Esse é o caminho essencial. Nós, Igreja, estamos para fazer caminho com as pessoas. Se essa é a circunstância em que as pessoas estão, então é aí que vamos começar a fazer caminho. Provavelmente a Igreja também é chamada a ter uma voz profética, no sentido de dizer atenção. E, sobretudo, eu acho que aqui vou talvez atirar provavelmente muitas dessas existências aceleradas que correm, se calhar em algum momento vão parar e vão se dar conta de que estão a construir uma casa na areia e que pouco fica. Porque eu continuo a acreditar que há uma fome, uma sede de profundidade e de seriedade no coração humano que está lá, independentemente de acelerado ou não. E eu quero crer que muitos dos nossos contemporâneos, em algum momento, vão eles próprios cair em si, ou olhar para si e perceber aqui qualquer coisa, que a vida não pode ser só isso. E, nesse sentido, de facto, depois há uma enorme responsabilidade da nossa parte, que é sabermos acompanhar também essa fase, e aí, de alguma maneira, perceber que o Evangelho possa ser essa semente ou esse pão que alimenta essa fome. Assim, em jeito mais provocatório, isso não se faz também com bispos mais interventivos no espaço público? Talvez sim, talvez não. Se calhar em alguns casos sim, se calhar sim. Às vezes a voz, em primeiro lugar, a voz da Igreja não é igual à voz dos bispos. Talvez vale a pena começar por aqui. Há muito mais voz da Igreja do que apenas a voz dos bispos. Segundo, evidentemente, os bispos têm a sua voz e têm o seu ministério. Portanto, ou seja, também não é substituível, eu percebo, por outras vozes. Quer isso dizer que às vezes há alguma maior exposição da parte de... Talvez. Mas eu tenho que ter cuidado com estas opiniões agora, porque daqui a uns anos há lá um efeito boomerang Mas não me diga que ser bispo implica pensarem duas vezes no que é que vão dizer a seguir. Não, ser pessoa, Ângela, agora não me levem a alguém assim, garanto-lhe, eu tenho que pensar muito bem o que digo, porque não penso sempre muito bem, portanto, ou seja, não pode sair a primeira coisa que me vem à cabeça.